Então, colega Alisson, da Procafé, palestra Nutrição do Solo visando a cafeicultura de precisão. Bom dia a todos. Vou falar um pouco para vocês aqui sobre a nutrição do solo visando a cafeicultura de precisão. Vou me basear nos tópicos de porquê adubar, quantificação da demanda de nutrientes, quantificar a disponibilidade dos nutrientes no solo e na folha, né, e na planta, e falar sobre agricultura de precisão de um modo geral e tecer comentários sobre os diversos nutrientes pautados com detalhamento para a cafeicultura de precisão. Bom, o primeiro tópico do porquê adubar. Pessoal, por que nós adubamos? Porque o aumento da produtividade está diretamente ligado à utilização de insumos e, consequentemente, à utilização de fertilizantes. Os insumos representam 30% do custo de produção e os fertilizantes dentro desses insumos representam de 10% a 15% do custo de produção. E aí, pessoal, é onde ocorre um grande erro dos nossos colegas agrônomos, técnicos, que quando tem um probleminha de preço, quando vem uma crise no café, a primeira coisa que muitos, não todos, mas que muitos incorrem no erro é de reduzir a adubação do cafeeiro. Pessoal, nutrição, adubação e controle de pragas e doenças é o que nos faz produzir café. Então, é o último lugar que nós vamos cortar custo. Quando chegarmos a um ponto de termos uma crise forte, o que nós temos que fazer é acelerar com os dois pés na nutrição, acelerar com os dois pés no controle de pragas e doenças, para que nós tenhamos lavouras mais produtivas que vão aguentar enfrentar a crise. Aqui um experimento super antigo, de 1969, quando desbravou o cerrado em Batatais, mostrando a importância da adubação. Onde não se colocou nada, produtividade muito baixa, próximo de 2 sacas por hectare. Só de colocar nitrogênio, fósforo e potássio, a produtividade já foi para próximo de 10 sacas por hectare. Colocando, além do nitrogênio, fósforo e potássio, mais a calagem, essa produtividade já foi para 20 e poucas sacas por hectare. E quando associou ainda mais os micronutrientes boro e zinco, essa produtividade se aproximou de 40 sacas por hectare. Bom, isso é um experimento antigo, né? Lá de Batatais, em 1969, e aqui eu trago para os senhores um experimento novo, apresentado no 37º Congresso de Pesquisas Cafeeiras, onde nos mostra que a nutrição completa foi capaz de proporcionar 71 sacas por hectare. Quando nós tiramos o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio e o enxofre, nós tivemos reduções drásticas na produtividade, somente tirando um desses nutrientes. Portanto, pessoal, todos os macronutrientes são extremamente importantes e nós precisamos fazer a nutrição completa, tá? Porque às vezes nós nos preocupamos muito com o nitrogênio, o fósforo e o potássio e nos esquecemos de cálcio, magnésio, boro, zinco, que são igualmente importantes. Quantificação da demanda de nutrientes. Como que se quantifica essa demanda de nutrientes? Lá no passado, em 1985, o pessoal do antigo IBC, né, o Antônio Vander, o João Batista Correia, o Freire, eles realizaram um experimento onde eles pegavam a planta de café, desde uma muda até uma planta no 3º ano em produção, levava tudo para o laboratório, tirava parte aérea, tirava sistema radicular, moía isso, secava, moía, pesava, então via-se quanto que tinha de nutrientes em cada parte da planta. Pessoal, foi um trabalho fantástico, um trabalho grandioso que nos auxilia e nos dá suporte até hoje para saber o que fazer.
Então nós temos uma demanda resumida de nutrientes, de nitrogênio, fósforo e potássio, que eu preciso para produzir uma saca de café. Para vegetação e produção, eu preciso 6,2 kg de nitrogênio, eu preciso de 0,61 kg de fósforo e eu preciso de 5,9 kg de potássio. Aqui eu já tenho para vegetar e produzir uma saca de café. Tá? De onde veio isso? Isso veio lá daquele experimento de 1985, onde foram moídas as plantas. Bom, e como que eu vou quantificar a disponibilidade de nutrientes? Através de análises. Quais análises? Análise de solo e análise de folha. Aqui eu vou saber o que eu tenho de nutriente no solo e aqui eu vou saber o que eu tenho de nutriente na planta, como um todo. Bom, pessoal, o primeiro passo, e o passo que eu considero o mais importante para o cálculo de uma adubação, é isso aqui, pessoal, é a retirada da amostra de solo, tá? Aqui nós estamos com 50% do caminho, tá? A retirada dessa amostra, qual que é o local correto? O local correto de retirada da amostra de solo é na faixa de adubação. Se eu tenho uma cafeicultura mecanizada e utilizo máquinas que vão jogar o adubo lá debaixo da saia da planta, o local correto de amostragem é lá debaixo da saia da planta. Se eu tenho uma cafeicultura manual, que eu aplico o fertilizante ali na projeção da saia, o local correto de amostragem é na projeção da saia. Não adianta eu adubar num lugar e tirar a amostra em outro. É ali que ocorre a acidificação, é ali que eu estou colocando os nutrientes. Eu coloco o nutriente pouco móvel, como fósforo, em um local e amostro em outro, eu vou ficar a vida inteira aplicando fósforo, tá? Aí o Denilson que está ali, o Denilson não pode fazer nada por nós. Denilson é do laboratório da Cocatrel, para quem não conhece. Aí eu mando a amostra tudo errado lá para o Denilson e quero que o Denilson... Ô Denilson, eu apliquei fósforo lá na minha lavoura, você está falando que o fósforo aqui está baixo? Ele não, a amostra que eu tirei que está falando. Coisa errada. E nós realizamos um experimento lá na Fundação Procafé, numa área de 3.500 metros quadrados. Pessoal, 3.500 metros quadrados é do tamanho do terreiro, ou menor do que o terreiro de muitos dos senhores, onde se seca café. E nós realizamos uma amostragem da projeção da saia, que é a nossa faixa de adubação, lá na Fundação Procafé, uma amostragem 30 centímetros fora da saia e uma amostragem no meio da rua. E o que nós obtivemos? Nós obtivemos uma variação enorme no pH, lá de baixo, na projeção da saia, que é onde tem acidificação, pH de 5, pH ácido para o café. Aqui, 30 centímetros fora, eu já tinha um pH de 6, o pH já estava bom, tá? Cálcio e magnésio, lá na projeção da saia, onde tem acidificação, eu estava lá com cálcio e magnésio baixo, quando eu precisaria de 2,5 toneladas de calcário. Quando já chega lá 30 centímetros do lado, eu já tenho uma quantidade boa de cálcio e magnésio. No meio da rua, então, nem se fala. Por isso, pessoal, a amostragem na faixa de adubação. O boro, que é um nutriente de alto potencial de contaminação, se eu tomasse por base o meio da rua, ou 30 centímetros fora da projeção da saia, eu iria colocar boro. Ao passo que se eu colocasse boro nessa lavoura, eu estaria contaminando o solo e causando desequilíbrios. A amostragem de folha é outro fator extremamente importante para saber o que eu tenho de nutriente na planta, tá? Essa amostragem de folha, eu tenho que caminhar, logicamente que eu não vou conseguir caminhar em zigue-zague numa lavoura adulta, mas eu tenho que percorrer a lavoura o máximo possível, retirar no terço médio da planta, terceiro ou quarto par de folha. Outra questão, pessoal, extremamente importante, que sempre a análise clínica é soberana analítica, tá? Lavouras ruins não tem como ter análises boas, e lavouras boas não tem como persistir com análises ruins.
Se eu tiver uma lavoura muito ruim e a minha análise der muito boa, tá? Isso daí não reflete a realidade. Eu tenho que retornar, fazer uma nova amostragem para ver o que está acontecendo, tá? Se novamente uma lavoura ruim der uma amostra de solo boa, provavelmente o meu erro não é na nutrição. Meu erro é em algum controle de praga, doença, em algum outro fator, tá? Bom, então entra o nosso assunto, agricultura de precisão, a cafeicultura de precisão, que nada mais é que tirar análises de solo georreferenciadas, né? Tirar análise de solo com base em um GPS que vai nos auxiliar. O pessoal vai andar na lavoura, não necessariamente de quadriciclo, né? Isso pode ser feito a pé, isso pode ser feito de moto, pode ser feito como quiser, e vai utilizar ferramentas mais apropriadas, seja uma furadeira, uma sonda, uma sonda tocada aqui nessa tipo motosserrinha, porque senão não consegue, né, pessoal, tirar a quantidade de amostras necessárias. Então nós temos os grids, né, as grades de amostragem, que podem variar aí de 0,25, meio, 1, 2,5. Esses grids podem variar bastante, né? Na minha opinião particular, um grid para café maior do que 1, não vejo motivo. Eu acho que esse grid tem que ser 0,3, meio, no máximo 1. Se passar de 1 esse grid, aí eu já não vejo necessidade e motivo de se utilizar a cafeicultura de precisão, porque muitos de nós temos talhões de 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares. É muito comum na cafeicultura talhões aí de 3 a 5 hectares. Então, se eu sair desse grid, eu perco a necessidade, tá? Aqui só para exemplificar para os senhores, com um grid de 1,5, isso aqui estava investigando teor de magnésio no solo. Com o grid de 1,5 não apareceu diferença nenhuma. Aqui está falando que em todos os pontos aqui, o magnésio está acima de 1,3 centimol de carga por decímetro cúbico, ou 13 milimol de carga por decímetro cúbico de solo. Quando já pega um grid de 1, já começa a aparecer magnésio mais baixo. Quando eu pego um grid de meio, olha aqui, pessoal, o que já aconteceu? Magnésio bem mais baixo. Quanto menor o grid, maiores serão as diferenças, mais vai ser detalhado, maior será o detalhamento da minha análise de solo. É uma área só, é exatamente a mesma área, tá? Exatamente a mesma área. Bom, entrando então aqui agora na agricultura de precisão em si, por que eu vou utilizar a agricultura de precisão? Isso realmente funciona? Logicamente que para alguns sim, para outros não. A cafeicultura de precisão, a agricultura de precisão, é para aquele produtor que já chegou num nível tecnológico que ele não tem mais nada para mexer em pragas, no controle de pragas, mais nada para mexer no controle de doenças, ele não tem mais nada para mexer na nutrição, na adubação, na fertilidade do solo dele. Aí ele vai partir para a agricultura de precisão. Mas se nós chegarmos em um cafeicultor, que isso é muito comum, que nem análise de solo ele não retira todo ano, é esse cafeicultor que nós vamos partir para a agricultura de precisão? Acredito eu que não, tá? Bom, aqui é uma fazenda de 150 hectares de café no município de Boa Esperança, aqui bem próximo a Três Pontas, tá? Onde nós temos diversos talhões, tá? Que eram conduzidos em agricultura convencional. E há 3 anos essa fazenda está praticando a cafeicultura de precisão, agricultura de precisão, e está adubando em taxa variável. Aqui o talhão A1, um talhão de 4 hectares e meio, tá? Que a recomendação pela amostragem tradicional seria de
0,2 toneladas de óxido de magnésio, 200 kg de óxido de magnésio por hectare e nada de calcário. Quando nós retiramos, Quando nós retiramos a amostra em agricultura de precisão, nós verificamos que nós tínhamos cálcio muito alto em alguns pontos, magnésio bom em outros pontos, tá? E nós não necessitaríamos dessa quantidade de óxido de magnésio na lavoura. Poderia ter sido feito de maneira diferente. Ou seja, vai ficar pouco aqui no subtalhão 2 e vai ficar excessivo aqui no subtalhão 3, tá? Aqui o talhão A3, um talhão maior de 12 hectares e meio. Nesse talhão, a recomendação padrão era de 200 kg de óxido de magnésio e meia tonelada de calcário dolomítico. Olha aqui, pessoal, o que estaria ocorrendo? Eu estaria fazendo uma supercalagem em alguns pontos e uma subcalagem em outros pontos. Como que eu iria equilibrar esse talhão com base na agricultura, na recomendação tradicional? Seria impossível equilibrar esse talhão com uma agricultura convencional, com uma adubação convencional, tá? Aqui o talhão C5, da mesma forma, a recomendação tradicional seria de 2 toneladas de calcário, ao passo que, se eu olhar aqui, tá, eu iria fazer uma supercalagem em alguns pontos e não iria fazer praticamente nada em outros pontos, tá? Então, esse é o fundamento da agricultura de precisão. Aqui, para vocês terem uma visão geral, que são os mapas de cálcio e magnésio, daquele talhão A3, como eu mostrei, bastante manchado, tá? E aqui o trator, o sentido das ruas nessa fazenda é esse, o sentido das ruas, tá? E aqui, como que eu iria equilibrar se não fosse com aplicação em taxa variável? Seria impossível equilibrar esse talhão. E aqui é o mapa de aplicação daquele talhão A3. Onde está em vermelho, vai aplicar aqui de 2,5 a 3,8 toneladas de calcário. Onde está em laranja, vai aplicar de 2 a 2,5. Onde está em amarelo, de 1,5 a 2. Ou seja, pessoal, vai variar a aplicação de calcário de acordo com a necessidade de cada subgleba dentro dessa gleba de 12 hectares. O gesso, da mesma forma, nós colocamos gesso variando, tá? Variamos de 1,5 a 2 toneladas de gesso em um talhão e de 1 a 1,5 tonelada em outra parte, tá? Fizemos aqui também o cloreto de potássio, tá? Variando, aplicando em taxa variável o cloreto de potássio e aplicando em taxa variável o óxido de magnésio. Ou seja, pessoal, fizemos uma correção conforme manda o figurino, tá? E a recomendação tradicional está aqui, tá? E aqui em agricultura de precisão, porque existe sempre, infelizmente, existe esse mito que a agricultura de precisão, que a cafeicultura de precisão vai economizar fertilizantes. Esquece, tá? Esquece, não vai economizar. Pode economizar, sim. Em uma fazenda que o produtor faz adubações exageradas, onde ele faz adubações de maneira desequilibrada e excessiva, pode economizar, sim. Mas aonde ele não faz, onde é um produtor que faz uma adubação que ele tenta fazer equilibradamente, não vai ter economia, não. E nessa fazenda aqui, tá? Que é uma fazenda que eu já presto consultoria há algum tempo, que vinha trabalhando de modo bem equilibradinho, nós tivemos uma economia de 30% no óxido de magnésio, mas tivemos um gasto de 35% a mais no calcário. O boro não teve diferença
nitrato de amônio um pouquinho mais, o cloreto de potássio nós gastamos um pouquinho menos, o MAP teve que gastar 3 vezes mais do que iríamos gastar, tá? Então, no final das contas, se for bater no frigir dos ovos, essa fazenda não economizou nutrientes, ela gastou mais fertilizante. Bom, já entrando nos nutrientes propriamente ditos, né? O nitrogênio, quando nós falamos em nitrogênio, nós estamos falando de uma caixinha de surpresas, né? E aqui tem alguns alunos meus de pós-graduação que estão aqui na plateia observando, e eles já estão até tampando o ouvido, porque eles já cansaram de ouvir eu falando que nitrogênio é uma caixinha de surpresas, né? Por quê, pessoal? Porque quando nós falamos em nitrogênio, cada solo é um solo, cada microclima é um microclima, até mesmo dentro de uma propriedade, fazendas que têm grandes variações de altitude, fazendas que variam de 800 a 1000 metros de altitude, que isso não é pouco comum aqui na nossa região, que é uma região margeada por furnas, né? Fazendas que têm altitudes variando de 800 a 1000 metros, o nitrogênio mais baixo, nas partes mais baixas da fazenda se comportam de uma forma, nas partes mais altas da fazenda, o ciclo de nitrogênio se comporta de outra forma. E nitrogênio vem de tudo quanto é lado, né, pessoal? Nitrogênio vem de descargas elétricas, vem nitrogênio de palhada, vem nitrogênio do mato. Então é muito difícil nós estarmos mensurando nitrogênio. Por isso que nós nos baseamos muito mais em análises de folha do que em análises de solo para a interpretação do nitrogênio. Bom, na agricultura de precisão, geralmente ele é aplicado em taxa fixa, variável de acordo com a produtividade média da lavoura. Vai variar aí de 150 a 400 kg de nitrogênio por hectare, tá? Tem casos da gente poder usar 100? Tem. Tem casos que tem que usar 600? Tem também, tá? Mas, de acordo com a produtividade, o nitrogênio vai variar de 150 a 400 kg por hectare. Bom, e quando nós já estamos trabalhando com agricultura de precisão, que é algo bem elaborado, é importante que nós associemos esse nitrogênio e varie ele de acordo com a matéria orgânica, tá? Com a matéria orgânica baixa, média, alta, então é importante nós estarmos variando esse nitrogênio. A demanda, só lembrando para os senhores, naquela demanda resumida, eu preciso de 3,6 kg de nitrogênio para vegetação, tá? E 2,6 para a produção, um total de 6,2. Então, para uma produtividade média de 40 sacas por hectare, eu preciso usar, se for ureia, eu vou precisar de usar 250 kg de N. Se for via ureia, eu ponho mais 20%, via nitrato mais 10%, então de 275 a 300 kg de nitrogênio por hectare. Variando de acordo com a matéria orgânica, se eu tiver uma matéria orgânica muito baixa, eu vou subir esse nitrogênio 20%, tá? Então, ao invés de usar aqui os 275 do nitrato, eu passo para 330 kg de nitrogênio. O que eu estou fazendo com isso, pessoal? Eu estou tentando incrementar essa matéria orgânica. Eu estou tentando aumentar essa matéria orgânica no solo. Por isso eu incremento mais 20% de nitrogênio. Matéria orgânica baixa, eu ponho mais 10%. A matéria orgânica média vai na recomendação. E se eu tiver uma matéria orgânica muito alta, da mesma forma eu posso reduzir essa adubação em 20% o teor de nitrogênio. E, pessoal, em 20% eu estou sendo conservador, viu? Pode reduzir mais, tá? Se essa matéria orgânica for acima de 3,5, eu posso reduzir mais esse teor de nitrogênio. 20% é bastante conservador. Com relação aos parcelamentos de nitrogênio, baseado na matéria orgânica, quanto maior a matéria orgânica, menor o número de parcelamentos. Tá? Por quê?
porque eu vou ter uma perda menor de nitrogênio. Inclusive, é importante que eu coloque nitrogênio abundante numa matéria orgânica mais alta, para que eu tenha uma disponibilidade mais rápida, tá? Senão essa disponibilidade vai ser muito lenta. Então, parcelamento em solos com matéria orgânica alta, o ideal é que nós façamos menos parcelamentos, tá? Teor de argila. Quanto maior o teor de argila, menor a necessidade de parcelamentos. E a dose é inversamente proporcional. Quanto maior a dose, maior a necessidade de parcelamentos. Então, em alguns casos, nós podemos usar 2 parcelamentos de nitrogênio, sim, tá, pessoal? Sem perdas na eficiência. Aqui mostrando para os senhores um solo com matéria orgânica muito alta, tá? E aqui um solo com uma matéria orgânica média. Olha a diferença, pessoal. Matéria orgânica média, matéria orgânica muito alta. Logicamente que o nitrogênio não vai se comportar de maneira semelhante nas duas situações. As formas de nitrogênio são extremamente importantes. Quando nós estamos trabalhando com cafeicultura de precisão, com agricultura de precisão, não vejo como nós trabalharmos com uma fonte ureia, tá? Não vejo como. Se nós vamos partir para algo bem mais elaborado, que eu tenho que aplicar em taxa variável, trabalhar em taxa variável com ureia, eu acho muito complicado, porque hoje chove, amanhã não chove, previsão do tempo, os senhores sabem, então está acertando legal, né? A previsão do tempo está acertando legal, muda 3, 4 vezes no mesmo dia, tá um absurdo, né? Então, como que nós vamos trabalhar com a fonte dessa? Pelo menos, pessoal, na ureia, utilizar uma ureia com alguma proteção, tá? Seja um inibidor de urease, seja qualquer outra forma, mas que tenha alguma proteção. Agora, a ureia branquinha, pelo amor de Deus, né, pessoal? Eu acho que a cafeicultura tem que sair disso, tá? Nitrato, excelente fonte. Sulfato de amônio, excelente fonte também, tá? Aí as formas, aqui a forma amídica da ureia, a forma amoniacal e o nitrato, tá? Eu acredito que nós temos que partir para algo melhor. Uma ureia perde em torno de 25% numa condição de aplicação ruim. Mas o pessoal tem falado que ureia perde até 80%. Não vamos importar a coisa do milho para nós, não, tá? No café, uma perda de 30%, pessoal, é um absurdo, tá? Uma perda de 30% é um absurdo. Para perder mais que 30%, tem que estar com muita vontade. Tem que estar com muita vontade de fazer coisa errada. Porque para café, a hora que você joga a ureia debaixo da saia, uma parte que é volatilizada, ela sobe, pega na folha, é absorvido na forma de amônio, cai de volta, condensa. Então tem N fatores que nós não perdemos mais que 30% na cafeicultura. Quando só de misturar um sulfato de amônio na ureia para acidificar o meio, já dá uma redução significativa, tá? Aqui, quando se utiliza um agrotem, também reduz bastante a volatilização. Quando se utiliza outras formas, de outra empresa que mistura aí ácido bórico e sulfato de cobre na ureia, também reduz muito a volatilização, melhora muito a eficiência de aplicação da ureia, tá? Então, vamos procurar, pessoal, formas mais racionais. Lixiviação, quando se fala em lixiviação, pessoal, lixiviação na nossa região é algo que acontece muito pouco, tá? É outra cultura que vem importada dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os solos deles predomina ânions, no nosso solo predomina cátions, tá? Então a lixiviação nos solos dos Estados Unidos, que além de predominar ânions, são solos jovens e rasos, contamina até o lençol freático. No caso nosso, não é bem por aí.
numa média aqui de chuva de 1.400 milímetros, colocando 120 dias ensolarados, evapotranspiração média de 4,5 milímetros por dia, com a movimentação média do nitrato de 1 milímetro por cada milímetro de chuva, nós chegamos a um resultado que vai para 90 centímetros de profundidade a lixiviação. Pessoal, em 90 centímetros tem raiz pra caramba, tá? Fica tranquilo, com 90 centímetros de profundidade, esse nitrato é perfeitamente absorvido. Então, essa história, o nitrato lixivia, nos Estados Unidos, tá? Para nós não. Outro fator extremamente importante na fisiologia do cafeeiro são as gemas. O cafeeiro tem uma gema cabeça de série, 5 a 6 gemas seriadas. E essas gemas, elas fazem uma diferenciação que está ocorrendo desde fevereiro até hoje, nessa diferenciação nas nossas plantas no campo. Ela vai diferenciar ou para folha e ramo, ela vai diferenciar vegetativamente ou reprodutivamente para produzir frutos. Tá? E quando nós exageramos na adubação nitrogenada, essa lavoura ela deixa de produzir flores e frutos e passa a produzir folhas e ramos. Quando nós jogamos ureia sobre folhas, o fertilizante não atinge o solo e tem uma grande atividade da urease aqui em cima. Aí o que vai acontecer, pessoal? Nós vamos ter grandes perdas por volatilização. Por isso que chama a atenção dos senhores novamente para a utilização de fontes mais racionais. Quando eu erro na adubação nitrogenada, exagero, eu vou ter problema com foma, mancha aureolada, a pseudomonas, a bactéria, e em casos extremos, problema até mesmo com ferrugem. Aqui, pessoal, nessa época, tá, que nós estamos passando agora, erra na adubação nitrogenada, não faz um controle legal de foma, e olha aqui o que acontece, forra o chão de folhas, tá? E aí é problema seríssimo. Fertilizantes nitrogenados de liberação lenta. Isso é bom? Pessoal, é excelente, tá? A tecnologia está aí. Eu não estou falando com relação à parte custo-benefício, tá? Custo-benefício cabe a cada um analisar esse custo-benefício em cada época do ano, em cada situação, cabe a cada produtor, a cada técnico avaliar esse custo-benefício. Mas os grânulos recobertos com polímeros, tá? Que nada mais é que uma cápsula que envolve o fertilizante e dá a ele um maior tempo de liberação. Uma ureia de metileno, que é a injeção de carbono na molécula de ureia, que a torna insolúvel em água e solubilizada somente por micro-organismos de solo, também é uma tecnologia excelente. Os inibidores de urease têm a mesma função desses dois primeiros? Lógico que não, pessoal. Lógico que não, tá? Mas é uma tecnologia mais barata que está aí prontamente acessível na mão do produtor. O objetivo desses produtos, é reduzir as perdas por volatilização e lixiviação, reduzir os parcelamentos de nitrogênio no solo e um maior aproveitamento do N aplicado. Pessoal, quando eu falei para vocês que nitrogênio é importantíssimo na análise de folha, nós termos uma boa ferramenta, um bom parâmetro de nitrogênio na análise de folha, é importante que nós não tomemos por base os números puros e simples, tá? Nós temos que pegar, nesse experimento aqui, ó. Ixi, não está parando. Aqui, mas o que eu quero mostrar com essa transparência, com esse slide? Que a testemunha está com 3,13 de nitrogênio, excelente. Aqui, mas só que ela cresceu 7 nós. Aonde usou 400 kg de nitrogênio, está com 3,05 no terceiro quarto de folha. Mas ela cresceu 9 nós. Ela cresceu 2 nós a mais. No ramos e raízes, tem 20% a mais de reserva, tá? Aonde usou doses mais altas
de nitrogênio. Então eu tenho sempre que lembrar que o nitrogênio é um nutriente móvel, e como nutriente móvel, ele vai para as extremidades. Então eu tenho que saber avaliar. Potássio. Potássio é um nutriente extremamente importante e muito simples, muito fácil, um nutriente dinâmico muito simples. Sempre aplicado em taxa variável, e a dose varia de acordo com o teor do nutriente no solo. E é um dos nutrientes mais técnicos e com maior potencial de desequilíbrio. A demanda de potássio no solo é 2,9 quilos para vegetação, 3 quilos para produção, num total de 5,9 quilos de potássio. A produtividade, para uma produtividade média de 40 sacas por hectare, eu vou colocar 235 quilos de potássio. Logicamente que de acordo com o teor de potássio no solo, eu vou variar as doses. É 235 quilos se eu tiver um teor no solo de 120 a 180 miligramas por decímetro cúbico. Se eu tiver com um teor muito baixo, eu tenho que acrescentar mais 30%. Se eu tiver com um teor muito alto, eu tenho que zerar potássio no solo, pessoal. Tenho que zerar a adubação de potássio, porque senão eu vou gastar dinheiro para causar desequilíbrios. Se o potássio tiver com nível alto, eu coloco só a quantidade de nutrientes que vão ser extraídos para a produção. O teor de potássio, ele varia de acordo com o potássio, ele varia os parcelamentos de acordo com o teor de argila, tá? Quanto mais arenoso for o solo, mais parcelamentos eu tenho que fazer. Quanto mais argiloso for o solo, menor é o número de parcelamentos que eu tenho que fazer, tá? E de acordo com a dose. Se eu usar uma dose muito alta, eu tenho que fazer mais parcelamentos. Com a dose mais baixa, eu posso fazer menos parcelamentos. Aqui é uma conta do que representa 1 centimol por decímetro cúbico de potássio. Logicamente que eu não quero que os senhores entendam essa conta aqui agora, tá? Só é importante para que vocês saibam o que eu vou estar expondo, que quando eu tenho lá na minha análise 180 miligramas por decímetro cúbico de potássio, quer dizer que eu tenho 0,46 centimol. Isso quer dizer, pessoal, que eu tenho 432 quilos de potássio de 0 a 20 centímetros de profundidade. Ou seja, pessoal, tem potássio pra caramba. Então, quando eu falo acima de 250 miligramas por decímetro cúbico zera potássio, pode zerar potássio tranquilamente, que não vai ter problema. Retira-se uma análise de solo de 0 a 20, 150 miligramas por decímetro cúbico. Retira-se outro de 20 a 40 mais 100. Quanto que eu tenho aqui? Não sei, eu não analisei, nem fiz essa análise, tá? Mas só com esses dois teores, eu tenho potássio para produzir 101 sacas de café por hectare, tá? Então, e eu não estou falando de nada exagerado, eu estou falando de 150 mais 100 até 40 centímetros de profundidade. O sistema radicular do cafeeiro explora profundidades enormes, tá? 2 metros de profundidade, uma lavoura aí na quinta safra, sexta safra, é tranquilo, tá? Aplicação de palha de café. Como que eu vou aplicar palha de café numa cafeicultura de precisão? Eu coloco a menor dose em taxa fixa e vou variar as demais doses, tá? O fósforo já é um nutriente de dinâmica bem mais complexa no solo, tá? Sempre aplicado em taxa variável. A dose vai variar de acordo com o teor de nutriente no solo. É recomendável fazer um banco de fósforo no solo e aplicação sempre em um único parcelamento. Pessoal, eu estou correndo um pouquinho aqui, que a turma aqui na frente está me apertando, viu? A turma aqui está me apertando, estão com um plaquinho de 1 minuto aqui para mim. A demanda de fósforo é de 610 gramas por saca de café, tá? Para uma produtividade média de 40 sacas, eu vou colocar 25 quilos de fósforo por hectare.
O aproveitamento, pessoal, do fósforo é baixo, por isso eu vou usar 50 kg por hectare. As doses aqui, o fósforo, as doses de 50 é quando eu tenho de 10 a 20 miligramas no solo. Se eu tiver acima de 20, eu dispenso o fósforo, tá? E com teores baixos, eu coloco 100% a mais de fósforo, tá? Para criar um banco no solo. Cálcio e magnésio são nutrientes de dinâmica muito simples, tá? São facilmente repostos pelos calcários. O magnésio é o nutriente mais deficiente nas nossas amostras de solo e folha no sul de Minas. Calcário, nós devemos usar sempre calcário dolomítico. E o magnésio é o centro da molécula de clorofila. Já estou finalizando. Aí a molécula de clorofila, tá, pessoal? Cálcio e magnésio sempre aplicado em taxa variável. A dose varia de acordo com o teor de nutrientes no solo, tá? Aí os cálculos de cálcio e magnésio, tá? Só para saber que 1 centimol de cálcio é 560 kg de óxido de cálcio, 1 centimol de magnésio é 400 kg de óxido de magnésio. Aqui uma deficiência de magnésio, tá? Para uma CTC de 6 a 10, eu tenho que manter uma relação de 9 de cálcio para 3 de magnésio para 1 de potássio, que isso vai dar em torno de 3 de cálcio, 1 centimol de magnésio e 0,3 centimol de potássio. Tá? Com relação ao gesso, o gesso é uma importante fonte de cálcio e enxofre, neutraliza o alumínio tóxico em profundidade, leva a base para camadas mais profundas e aprofunda o sistema radicular. Aonde que eu tenho mais água, pessoal? Logicamente, nas camadas mais profundas. Então, o gesso é uma ferramenta importantíssima para nós estarmos utilizando. Porém, nos nossos experimentos na Fundação Procafé, nós temos convicção que não é necessário a utilização de doses de 10, 20 toneladas por hectare de gesso. Tá? Com 1 tonelada, 2 toneladas, com doses racionais, de acordo com o que manda a recomendação, nós conseguimos uma boa nutrição. Aqui, para vocês terem uma ideia, nós fizemos trincheiras nos nossos experimentos. Aqui foi só calcário, aqui 12 toneladas de gesso e 26 toneladas de gesso. Tem diferença no sistema radicular? Tem, tá? Mas aonde não usamos nada de gesso, tem um bom desenvolvimento do sistema radicular. Aonde usou 12 toneladas de gesso, um sistema radicular mais abundante. Aonde usou 26 toneladas de gesso, aqui a foto ficou um pouco prejudicada, mas visualmente nós observamos um sistema radicular muito maior do que onde usou 12 e do que onde não usou nada, tá? Mas nós vendemos café, pessoal. Nós já estamos na 6ª safra e não teve diferença nenhuma na produtividade, tá? Já colhemos esse ano, que foi o ano da pior seca, do pior veranico que nós já passamos no sul de Minas, e não houve diferença nenhuma, tá? Então, como nós vendemos café e não vendemos raiz, portanto, doses racionais. Bom, nós estamos aqui falando em agricultura de precisão. A foto aqui parece que ficou um pouco prejudicada, mas aqui eu estou mostrando que o trator está aplicando calcário aqui, e a parte fina e boa do calcário está voando, tá? Não adianta nada eu fazer uma aplicação em agricultura de precisão e fazer uma porcaria de uma aplicação perdendo calcário para o ar, tá? Aqui uma aplicação, a outra aplicação, aqui tem uma estrada no meio, a aplicação está sendo feita embaixo da estrada, e olha aqui a lavoura de cima como que está. Olha a estrada, que beleza que ficou, o puro calcário, tá? Aí a lavourinha em cima, no terreno de cima, toda cheia de calcário. E a aplicação era para a lavoura de baixo. Olha que bagunça de aplicação, pessoal. Tá? Aqui mais uma vez, o trator está aqui, ó. Olha aqui onde está a parte fina do calcário, a parte boa do calcário. E depois eu reclamo que o calcário não tem qualidade, que a aplicação não ficou boa. Tá? Aí já são
aplicadores de calcário em agricultura de precisão. Tá? Olha que aqui não foi aplicado calcário e aqui foi. Tá? A máquina faz isso automaticamente com grande eficiência. O boro é um micronutriente que deve ser aplicado em taxa variável, tá? Varia de acordo com o teor do nutriente no solo. Tá? É um nutriente com alto potencial de deficiência e intoxicação, toma cuidado com isso. Se o boro estiver abaixo de 0,6, eu vou usar de 2 a 6 kg de boro por hectare, mais 3 a 4 foliares. Se o boro estiver acima de 1, eu não faço nada de boro, nem no solo, nem na folha. Aqui é uma deficiência inicial de boro, tá? Uma deficiência mais acentuada do nutriente. Os demais micronutrientes, zinco, manganês, cobre e ferro, podem ser aplicados em taxa variável, mas as pesquisas ainda são incipientes. Bom, finalizando, pessoal, a agricultura de precisão, a qualidade da amostragem é 50% do caminho certo, como eu já disse. A adubação em taxa variável não é garantia de economia de fertilizantes. É uma boa probabilidade de estabelecimento do equilíbrio. E a adubação em taxa variável não é bicho de 7 cabeças. Qualquer um pode fazer. Ela é para o pequeno, é para o médio, é para o grande produtor. Tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado pela atenção. Estourei um pouco.